Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença e os contributos do Conselho de Finanças Públicas. São sempre particularmente importantes porque municiam os deputados de conjunto de informação vasta que é importante para que procedamos ao trabalho parlamentar com conhecimentos técnicos mais detalhados e que enriquecem e estribam as nossas posições políticas. A Sra. Presidente fez aqui um conjunto de afirmações que largamente já estavam traduzidos no relatório que o Conselho de Finanças Públicas produziu e que, no fundo, eu distinguiria em três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto fundamental tem a ver com o cenário macro, cenário esse que, segundo o que se verifica, aparentemente é imprudente na medida em que a evolução do deflator do PIB corresponde a 1,9% e essa projeção em 2016 resulta, sobretudo, dos preços internos, com destaque para o deflator do consumo privado, induzido pelo aumento do rendimento das famílias. Ora, esta circunstância ganha particular relevo porque isso, desde logo, na tese do Governo, suporia uma inflação na ordem de 2,2%. E essa inflação é desfasada com a inflação dos nossos principais parceiros, o que, por um lado, determina que haja um conjunto de pressões inflacionistas que levaria à substituição dos bens internos por importados, mitigando a inflação, reduzindo-a e impedindo a concretização da projeção que o Governo estabelece. Ora, é isto que, em regra, acontece em economias abertas, de padrão competitivo, num quadro de globalização em que, infelizmente, alguns parecem não compreender. Sucede que o deflator do PIB aumentar 2%, determina uma alteração e compromete a fiabilidade das previsões das receitas e das despesas e das projeções das principais variáveis orçamentais, as quais, segundo aquilo que está afirmado, correm o risco de se desmoronar. Não é menos importante, também neste quadro, salientar o impacto das políticas remuneratórias sobre os custos salariais. Desde logo porque elas não acompanham os aumentos de produtividade e, portanto, resultam numa perda de competitividade que coloca em risco o aumento do investimento previsto e, como a Sra. Presidente teve bem a ocasião de salientar, esse investimento resulta, sobretudo, do investimento privado, porque há redução do investimento público e, portanto, devíamos criar todas as condições para optimizar o investimento privado, criando incentivos, estímulos, sobretudo num quadro em que a economia portuguesa se defronta com crónicos problemas de capitais próprios e endividamento, em que o sistema bancário tem que se conduzir por regras de maior disciplina e, portanto, desse ponto de vista, a alternativa que se abriria seria o investimento externo para assegurar que esta projeção macroeconómica conseguisse surtir os efeitos que são previstos pelo Governo. E, portanto, não teremos, se a tese que eu expresso e que, pelos vistos, também é suscitada pelo Conselho das Finanças Públicas, o efeito de substituição das exportações pelas importações. E, não tendo esse efeito, temos, desde logo, comprometidos todo este cenário macroeconómico, aliás, como já foi abundantemente referido por outras instituições, não apenas pelo Conselho de Finanças Públicas, como também pela Comissão Europeia, que, mesmo após o esboço, entendeu que as medidas de correção correspondiam a 0,3% do PIB e que, por via disso, talvez tivéssemos um déficit na ordem dos 3,1%, ao invés dos 2,2% que o Governo tem professado. Outro aspecto que eu considero particularmente importante tem a ver com as projeções orçamentais. E nas projeções orçamentais, os riscos que são apontados pelo relatório são absolutamente categóricos. O que se diz, no fundo, é que há uma sobrevalorização das receitas e uma subvalorização das receitas. Das despesas. Muito obrigado, senhores deputados. E, portanto, conjugando uma coisa com outra, aquilo que podemos ter, e esperemos que não venhamos a ter, é um rombo orçamental significativo. A previsão da receita é excessiva.
não apenas porque a melhoria da atividade económica não se poderá refletir nos termos em que está expressa, até pela evolução da economia mundial e pelas questões que se prendem com o investimento externo, e isso tem uma evidência particular que causa alguma perplexidade no caso dos impostos indiretos. Veja-se o seguinte: a receita do IVA desacelera de 7,4% para 3,1%. Expurgando o efeito da baixa da taxa de restauração, obtém-se um crescimento de 4,3%. Mas ainda assim, esse crescimento de 4,3% é substancialmente superior ao aumento nominal do consumo privado de 3,6%. Ora, eu acho que isto diz tudo. Por outro lado, desconsidera-se dos impostos diretos, como foi também oportunamente frisado, o efeito da pressão fiscal acrescida sobre a evolução da quantidade procurada. Ou seja, todos estes aumentos de impostos não bulem com a rigidez das elasticidades e, portanto, com certeza que o consumo não sofrerá quaisquer consequências. Portanto, a meta prevista para a despesa é particularmente exigente. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, abundantemente já o preferiram. A despesa apresenta riscos que justificam um acompanhamento próximo da execução orçamental, mas também a receita. E, portanto, levantam-se aqui dúvidas que põem em causa a prudência do orçamento e muita da razoabilidade das fundamentações, algumas das quais não existem de acordo com o Conselho das Finanças Públicas. Temos aqui receita e despesa que não têm tradução nos mapas orçamentais e isso torna o orçamento menos transparente e mais insuscetível de um escrutínio técnico-político rigoroso. Até os otimistas, seguramente, acham que este orçamento é otimista. E eu, de alguma forma, vejo aqui em alguns lives de uma economia voodoo em que nós não sabemos onde é que vamos buscar as receitas, mas sabemos sempre onde é que estão as despesas. Senhores deputados, temos de dar condições ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faça favor. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, e eu acho que este ponto é importante e não se prende só com esta legislatura ou a anterior. A evolução da economia nos últimos anos foi feita através de um ajustamento que teve perdas reais. Trajetória de crescimento modesto, é verdade, mas que foi importante pela sua natureza, sobretudo pelos setores transacionáveis e pelas exportações. E o saldo externo positivo. E este comportamento ajudou ao equilíbrio. O que eu quero perguntar é se esse modelo, que foi um modelo particularmente importante para resgatar o país de uma situação muito exigente, não deve ser um modelo de crescimento saudável que é essencial para recuperar o país. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a